Abram a apostila de vocês na página 5, sobre o conteúdo de histologia vegetal. A histologia vegetal, ela é a área da biologia que estuda os tecidos das plantas. E esses tecidos, eles são agrupamentos celulares que apresentam características e funções específicas nessas plantas. Nessa área, há uma classificação, e dividimos em tecidos embrionários ou meristemas e ainda classificamos em tecidos adultos ou permanentes. Os tecidos embrionários, eles são responsáveis pelo crescimento longitudinal da célula, enquanto os tecidos adultos ou permanentes são responsáveis pela proteção da célula, condução de nutrientes, na sustentação, fotossíntese, etc. É interessante lembrar que as plantas, elas possuem um crescimento indeterminado, ou seja, durante toda a vida há um crescimento celular. Quanto aos tecidos embrionários, lá ocorre uma intensa atividade mitótica, ou seja, há uma divisão celular ocorrendo nessa região. E, após isso, ocorre o processo de diferenciação, que formam os tecidos adultos. Mas a gente ainda pode ver uma diferenciação desses tecidos em meristema apical e primários. Após a germinação, inicia-se a formação do meristema apical. E o que é isso? Nada mais é do que o crescimento primário dessas células. Essas células elas vão começar a crescer e expandir. E esse crescimento ele pode ocorrer na raiz da planta, na região da gema ou ainda nos primórdios foliares. Então, em cada região aqui da planta, há uma diferenciação desses tecidos. Nas raízes, na primeira porção, há uma estrutura chamada de coifa. Nessa coifa, há essas células que se dividem com facilidade, que são responsáveis pelo crescimento longitudinal. A gema axilar, que eu mencionei antes, é uma porção da planta que vai estar bem no início de cada galho. Então, aqui é uma gema, aqui outra, enfim, assim sucessivamente. Na gema também há esse meristema apical, e daí aqui há uma imagem desse meristema, tanto na região apical do caule, quanto nos primórdios foliares que eu tinha mencionado e na própria gema axilar. Nesse primeiro momento, vocês devem estar estranhando alguns nomes, porque na biologia, na parte de botânica, há bastante nome para as estruturas e a gente não está acostumado a ouvir falar sobre. Bom, e no caule e na raiz das plantas, as atividades do meristema apical originam um conjunto de meristema primário, e daí formam os tecidos primários vegetais, como a protoderme, o meristema fundamental e o procâmbio. A protoderme, ela é responsável pela formação da epiderme, dos tecidos de revestimento das paredes das plantas jovens. O meristema fundamental, ele forma os tecidos fundamentais, como o parênquima e os tecidos de sustentação. Esses tecidos que eu menciono, o parênquima e os de sustentação, eu vou dar uma aula à parte sobre esse tema. Bom, e o procâmbio são os que originam os tecidos condutores, como o floema e o xilema. O floema, eles são aqueles vasos responsáveis por fazer o envio de substâncias orgânicas, que são resultados da fotossíntese, e o xilema primário da água e sais minerais. Então, aqui nessa imagem, ela mostra tanto a região da porção da raiz, do caule e da folha com essas estruturas. A protoderme em marrom, e desempenhando esse papel de proteção, da epiderme, fazendo o revestimento. Ao do meristema fundamental de verde, fazendo o preenchimento e a sustentação
desse tecido, e o procâmbio, que faz o processo de condução desses vasos de xilema e floema. Bom, esse meristema secundário, ele vai iniciar após o crescimento longitudinal, ou seja, após o crescimento primário. E daí inicia-se o aumento de espessura. Então, se antes eram de longitudinal, né, nessa questão, agora é a questão de espessura da planta, o engrossamento tanto da raiz quanto do caule. E nesse meristema secundário, a formação desse tecido é um pouco diferenciada. Por quê? Ao invés de ocorrer o processo de diferenciação celular, aqui nesse meristema secundário ocorre o processo de desdiferenciação celular. E o que isso significa? Nada mais é do que do que tecidos que já estão formados, eles voltam para o seu estágio embrionário, voltam para seu período inicial. Então, disso ocorre a formação do meristema secundário. Para compreender essas etapas, eu coloquei aqui um fluxograma. Então, no primeiro momento há o meristema primário, depois da divisão celular mitótica ocorre o processo de diferenciação celular, que formará os tecidos primários ou os permanentes. A partir do momento que essas células, né, começam a sofrer o processo de desdiferenciação, elas passam a voltar ao seu estágio embrionário, né, às suas características embrionárias para a formação desse meristema secundário. É um pouquinho diferente e é importante lembrar dessa questão de desdiferenciação. E no meristema secundário, então, há duas formações, a do felogênio e do câmbio vascular. No felogênio, origina-se da desdiferenciação celular do parênquima cortical ou fundamental, que também vamos ver nas próximas aulas. É responsável, então, pela formação do suberexterno, que está indicado aqui nessa imagem, do conjunto de células que formam o suber, o felogênio em amarelo, e daí também da feloderme, que está em um amarelo mais claro. Essa região, ela é aquela mais marrom da planta, sabe? Esse suber representado. E o câmbio vascular, ele é originado de células da região central e vão formar, então, os tecidos condutores, os xilema e floema secundários. E nessa região, por passar a seiva bruta e elaborada, é uma região que é responsável principalmente pelo crescimento em espessura. Então, aqui, para dar uma revisão geral do que foi mencionado, há uma diferenciação dos tecidos embrionários ou meristemas, tanto nos meristemas primários quanto nos secundários. Então, essa diferenciação de classificação. Os meristemas apicais e primários, eles podem ser a protoderme, que daí formam a epiderme e os tecidos de revestimento, o meristema fundamental, que formam os tecidos fundamentais, o protocâmbio, que origina o xilema e o floema primário, e a caliptrogênio, que origina a coifa. E os meristemas secundários dão origem, então, ao felogênio, que dá origem ao suber e a feloderme, e o câmbio vascular, que forma o xilema e o floema secundário. Para a atividade de biologia, eu peço que vocês resolvam o exercício 1 e 2 da apostila de vocês. Bom, agora basta vocês resolverem os exercícios da apostila, anexar eles no Drive ou encaminhar pelo e-mail, e até a próxima, pessoal!